Boa noite, meus amores. Hoje nós vamos fazer mais uma reflexão da palavra de Deus, né? Na passagem de Moisés, quando Moisés partiu, né? Porque Moisés, ele foi ordenado, né, a levar o povo, tirar o povo do Egito, né, e levar para a terra prometida, para onde Deus tinha prometido, né, para ele. Mas como ele desobedeceu a Deus, para vocês verem, né, um homem como era Moisés, mas ele era um homem, né, ele era como nós, falho, né, como nós somos. E quando as pessoas, né, ficavam sufocando ele, porque queriam água, e Deus tinha dito, né, que não, ele não tocasse na rocha. E ele, de tantas pessoas, né, pedirem, ele tocou na rocha, ele feriu a rocha. Dela saiu água, mas ali foi uma desobediência, né? E depois que ele subiu, que ele se despediu do povo, que ele já estava velhinho, que ele subiu um monte, que ele não voltou mais, porque Moisés não se sabe onde ele foi enterrado, né? Ninguém achou o corpo dele. A gente acredita que Deus, né, tenha mandado seus anjos buscar, né, Moisés. Sim, e aí quando ele partiu, antes dele partir, né, ele deixou Josué como no seu lugar, né? E Deus falou para Josué, que agora o Josué é quem ia levar o povo, né? Mas Josué não queria, Josué era jovem ainda, e ele não queria, ele tinha medo, né, de não conseguir chegar até onde Deus queria que ele chegasse, né, até a terra prometida. E Josué disse para Deus, né, que não tinha condição, né, de atender o pedido de Deus. E Deus chamava Josué e falava com Josué. E teve um dia que Deus falou para Josué: não te mandei eu, né? Não te mandei eu. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, né? Às vezes o Senhor determina algo nas nossas vidas, mas nós não fazemos aquilo que Deus manda, desobedecendo. Às vezes nós achamos que nós não temos capacidade, né? Às vezes não é nem por querer, por maldade, né? Porque nós achamos que nós não temos capacidade de fazer aquilo que Deus mandou. Mas Deus falou para Josué: não te mandei eu. Então o Senhor está falando conosco nessa noite. Se Ele nos mandar, se Ele disser vai. Não precisa levar nada não. Porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, né? A palavra de Deus diz que as aves, elas não trabalham, elas não fiam, né? E elas nunca passam um dia sem comer. Assim somos nós. Não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar, lógico, nós vamos trabalhar. Mas com a certeza de que Deus jamais vai deixar faltar nada para as nossas vidas. É Ele que abre as portas para nós trabalhar, né? Então, quando Deus mandou Josué, né? A primeira coisa que Josué temeu de levar aquele povo. Mas o Senhor falou para ele: não te mandei eu. Então, nessa noite, o Senhor está mandando alguém aqui fazer a obra de Deus, viu? Alguém aqui levar, assumir o legado de
Josué na terra, né? De fazer a obra do Senhor. Porque, gente, a obra de Deus, ela não é feita por dinheiro, ela não é feita por riqueza. A obra do Senhor, ela é feita por amor às almas. Tirar as almas da perdição, do caminho do inferno e povoar o céu, né? Porque Deus fez o homem, foi para ser salvo. Deus não fez o homem para ele perder a vida, não. Perder a salvação, não. Deus fez o homem para ele ser salvo. Foi o homem que não quis. Foi o homem que desobedeceu a Deus. Desde Adão no paraíso, né? Que ele desobedeceu a Deus, daí começou o pecado no mundo. Mas mesmo assim, Deus um dia olhou do céu e não achou um justo sequer. Mas Deus mandou o seu único filho, Alabaçuri Cantaramanás, para morrer na cruz pelos pecadores. Então, gente, Jesus está voltando. Olha, está se cumprindo todas as profecias. Já tem profecias que se cumpriram. Nós estamos no princípio das dores. Eu acredito que nós já passamos do princípio das dores. Nós estamos só esperando a vinda de Jesus. Só Jesus voltar mesmo para buscar a sua igreja. A palavra do Senhor diz: prepara-te, ó homem, para te encontrares com o teu Deus. Porque quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados para nós ter um encontro com Ele. Livre do pecado, livre da lascívia, livre da inveja, da maldade. O mundo, ele está corrompido. O mundo se corrompeu com a maldade, com o pecado. Mas ainda tem os remanescentes de Israel. Ainda tem profeta. Alabaçurianda canta no meio de nós, de caso. Ainda tem pessoas, Eremacho e Decantarás, que realmente servem a Deus de verdade. Às vezes as pessoas generalizam, olham para certas pessoas que pecaram, né, contra Deus. Ah, mas fulano era assim, era pastor, era pastora, e fez isso, fez aquilo. A Bíblia diz que ai de quem venha os escândalos. E a Bíblia diz que os escândalos, eles iam sair do meio de nós. Do meio de nós de quem? Do meio da igreja. Sabe para quê? Porque o inimigo usa para que dificulte a salvação de outras pessoas. Às vezes a pessoa não aceita Jesus e a gente fala: olha, aceite Jesus. Nós estamos nos últimos dias, nós precisamos da nossa salvação. E muita gente vai olhar para o outro lado, né? Em vez de olhar para Jesus, vai dizer: ah, mas fulano de tal era crente, fez isso. Fulano de tal era crente, fez aquilo. Gente, nós não podemos nos basear a nossa salvação, na nossa alma, em outras pessoas que pecaram, que erraram. Cada um vai prestar conta com Deus. Alabaçurianda canta. Cada um vai prestar conta com Deus dos seus pecados, dos seus erros. Por isso que nós devemos, né, colocar nossa vida no altar, esperar Jesus voltar e fazer parte do arrebatamento da igreja, creio. Aleluia. Louvado seja Deus. Gente, às vezes eu fico tão alegre quando eu penso que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Quando eu penso
que a trombeta vai tocar. Com aquele suar daquela trombeta, gente, nos chamando. E Deus chama pelo nome. E hoje Deus está te chamando pelo teu nome. Vem aceitar a Jesus. Vem para mim. Abre teu coração. Abre a porta do teu coração. Jesus está batendo, ó, na porta do coração. Porque Jesus, ele é educado, ele bate, sabe? O diabo não. Ele chega e entra. Ele entra e faz morada. Deus chama a gente pelo nome. Alai decanta, aramanagasúpia. Assim como ele chamou Samuel. Como ele disse, Samuel, Samuel, e Samuel pensava que quem estava chamando ele era o sacerdote ali. E Samuel ia lá e perguntava o que ele queria. Ele dizia, vai te deitar, Samuel, porque ele sabia que era a voz de Deus. Remãe de caço e deramanaia. Alabassu decantarai, decantaramanagasúpia. E naquela noite, Deus chamou 3 vezes a Samuel. E na terceira vez, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Né? E Deus chama pelo nome. Quem chama o homem através do pecado é Satanás. É o inimigo das nossas almas. Ele chamou o homem através do pecado. Mas Deus chama pelo nome. Decassúbia. Alavassúria, decanta, lavassu, decanta. Esses dias eu vi algo que eu fiquei pensando. Deus estava falando no coração daquele homem. Eu não posso falar o nome, mas eu vi uma pessoa falando, dizendo assim, que o mundo estava... Ele falava assim, mas gente, como é que pode? Ele falava desse jeito, como é que pode? Aí ele falava os erros, né? Hoje está assim, assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Tipo, e ele era um dos pecadores, do qual ele falou, do pecado, né? Da homossexualidade. Ele disse, ele mesmo falou e disse, como é que pode a gente fazer isso? Ele disse, gente, isso não está errado, não. Eu achei tão assim, eu disse, Deus está falando no coração desse homem. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Né? Às vezes as pessoas acham que a gente, os crentes são contra, né, os homossexuais são contra. Não somos, nós não somos contra. Nós não somos contra ele. Nós o amamos do fundo do nosso coração. Nós amamos de verdade. Eu olho, sempre que chega alguém na igreja, assim, eu abraço, eu cuido, sabe? Eu gosto, eu quero muito bem. Porque eu sei que Deus ama aquela pessoa. Deus ama o pecador. Assim como Deus me chamou, eu também era pecadora. Eu não era santa. Eu era pecadora. E Jesus me chamou quando eu tinha 30 anos de idade. E eu ouvi a voz de Deus. Decácio. Porque Deus me chamou pelo meu nome. Era Managa, Subi, Andecanta, era Manaia. E até hoje eu sirvo a Deus. Está com mais de 24 anos. Eu sirvo o Senhor, meu Deus. E até hoje eu não tive motivo para negar a Deus. Então, meus amores, ouçam essa palavra. Deus está te chamando. Deus está chamando a humanidade. Corram enquanto é cedo. Corram enquanto é tempo. Enquanto as portas não se fecham. E vocês vão bater, e as portas vão estar fechadas. Deus ama a todos.
Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Jesus morreu pelo pecador. Se Deus mandou o filho dele morrer pelo pecador, quão grande é o amor de Deus. Lavaço de canta. Terra nai de caço e de canta, ramanega súpia. Gente, vocês não sabem o que é viver com Deus. Porque às vezes você ouviu falar de Deus, você só ouviu falar, mas você ainda não viu, não sentiu, não provou das maravilhas de Deus. É como Jó, né? Jó era um homem íntegro, mas ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas um dia ele conheceu Deus de verdade, né? Quando ele viu o que Deus fez. Quando Satanás foi até a Deus e disse, falou para ele, né? Tu conhece Jó? Deus falou sim. Um homem íntegro, um homem sincero. Ele disse, pois deixa eu tocar nele para tu ver como ele blasfema contra ti. Deus falou, toca. Toca em tudo, só não toca na carne, só não toca na alma. E Satanás tocou. Tirou os filhos, tirou tudo, colocou doença, colocou tudo, mas Jó nunca negou o nome de Deus. E é porque ele não conhecia, ele nunca tinha visto assim um milagre de Deus acontecer. Mas ele ouvia muito falar em Deus, né? E ele dizia, eu ouvia que ele conhecia Deus só de ouvir falar. E quando ele estava muito doente mesmo, com aquela doença que eu acredito que fosse um câncer, que ele já estava caindo dos pedaços, todo em ferida, a esposa dele chegou e disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, assim como falas louca, falas tu. Né? Nu eu nasci do ventre da minha mãe, remenecanta lavaçu. E nu eu vou voltar para lá. Mas bendito seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Ai, de calavaçu, canta. Um dia eu passei uma luta grande, que eu não sabia mais o que fazer. E eu olhei para o céu e eu disse, igual a Jó falou. Eu disse, Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Louvado seja o teu nome, Deus. Está nas tuas mãos, faz o que tu quiser. E Deus me ouviu. E Deus me ouviu e resolveu a minha causa para a glória dele. Então, meus amores, nós não temos mais tempo a perder. O tempo é esse. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. São poucos os ceifeiros, né? São poucos aqueles que levam a palavra de Deus verdadeira e genuína. Mas o Senhor, nessa noite, está falando com vocês. Eu espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas que precisem ouvir. Não estou gravando aqui pedindo para comentar, pedindo para dizer se você enviar para tantas pessoas Deus vai lhe dar isso, não. Deus vai lhe dar o que você precisa quando você abrir o seu coração para Jesus. Quando você, com a sua boca, confessar e no seu coração você crer, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí você será salvo. Então, meus amores, Deus abençoe a todos e a todas.